Olá, para você que está desperto, para você que está despertando, eu sou Dinei Serpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro já tem cerca de 7 anos, buscando trazer aí, talvez possamos dizer dessa forma, né, um esclarecimento maior sobre as coisas da vida, as coisas do espírito, as coisas mais profundas, e tentando desfazer um pouco, né, ajudar a desfazer, melhor dizendo, toda essa confusão, né, que a gente vivencia, que a gente experimenta nesse mundo que nos cerca, nesse mundo físico, e principalmente com relação às palavras. Estou falando dessa forma para simplificar, mas a verdade é que nós criamos a nossa realidade, nós interpretamos a realidade de acordo com as palavras que a gente usa no dia a dia, ou seja, com a linguística. A maior influência na nossa interpretação das coisas vem da linguística, da forma como nós usamos as palavras, compreendemos as palavras, né? Na maior parte do tempo a gente não compreende as palavras em profundidade. Existe a palavra, na verdade, as palavras pertencem ao que pode se chamar de um reino mental. Esse reino mental ele se conecta diretamente ao reino físico, é a mesma coisa, falar da mente e falar do reino físico, da dimensão física também, né? Essa palavra também me agrada muito. Essa dimensão física densa que a gente vive, então a gente usa palavras para expressar muitas vezes coisas que pertencem a outra dimensão, que não pertencem à dimensão física, que não pertencem à mesma dimensão. Então a gente usa geralmente palavras que a gente pode chamar de espirituais apenas para efeito de comunicação, como gratidão, como amor, como humildade. Enfim, são inúmeras palavras que pertencem a um reino que a gente pode dizer que seja a dimensão do sentir. Mas não é o sentir da mente. Quando eu falo mente, eu estou falando o pacote completo. Não estou falando só o raciocínio, só a razão, só o pensamento, mas também as emoções e os sentimentos que pertencem ao campo físico, que pertencem ao campo da mente, a essa dimensão, né, densa. E existem certas coisas que pertencem a outra dimensão, a dimensão mais profunda, que a gente pode chamar de dimensão do ser. Como são essas coisas, como humildade, amor, gratidão. Então a gente tenta definir, e aí é que está o problema, né? A mente busca definir, conceituar, concluir. Então a mente limita demais a nossa compreensão por causa dessas definições e conclusões. E as coisas dessa dimensão do sentir, elas não podem ser definidas, jamais. As coisas da dimensão física, como construir um prédio, por exemplo, elas têm que ser definidas, cálculos e tal, essas coisas, peso, né, tudo isso tem que ter uma definição concreta. Mas as coisas da mente abstrata, digamos assim, as coisas mais abstratas, elas não podem ser definidas. Emoções não podem ser definidas nesse âmbito superior, com a possibilidade nociva de limitar a nossa compreensão. Então a definição é uma limitação. Dentro disso entra também a palavra apego. A maioria das pessoas entendem o apego de uma forma muito definida, muito conceitual, e por isso não entendem o que vem a ser o verdadeiro apego, né, que leva ao desapego,
mas na sua origem dimensional, dessa dimensão do ser. Então muitas pessoas levam a questão do apego, principalmente no começo do despertar, né, para as coisas materiais. E por materiais eu também incluo aí as coisas da mente, as paixões, né, as emoções, enfim, né, e sentimentos, que eu já disse outras vezes que sentimentos são emoções consolidadas, então sentimentos são emoções também, né? Então o que acontece? A maioria das pessoas acha que desapegar é desapegar das suas paixões, desapegar das suas posses, né? Se confunde apego com posse, com possessividade. Mas num reino mais profundo, o apego nocivo, o verdadeiro apego nocivo é o apego à mente, é o apego às ideias, é o apego às ideologias e, é óbvio, é o apego às crenças, é o apego àquilo que eu acredito. Então, quando eu sou apegado a uma crença, tudo que vem de fora, qualquer novidade que poderia representar a verdade, eu rebato. Eu rebato no caso dessa coisa que vem de fora não coincidir com aquilo que eu acredito. Então, a verdade ela não chega até mim porque eu crio uma barreira entre as minhas crenças e a verdade de fato. E a verdade ela não pode ser definida, ela não pode ser conceituada. A verdade ela é conhecida, como eu já disse anteriormente, de momento a momento, na medida em que eu estou atento, na medida em que eu estou num estado meditativo. Inclusive a palavra meditação também é outra coisa que pertence a outro reino. Então a gente tenta definir o que é meditação, conceituar o que é meditação, e por isso a meditação, na maioria das vezes, não acontece para a gente. Porque a gente não vai nessa dimensão mais profunda do ser, tentando entender realmente o que é. Mas, em particular, o apego, que é o tema desse vídeo, é muito importante a gente entrar para dentro de nós mesmos, através do autoconhecimento, buscando compreender quais são os meus apegos ideológicos, quais são as minhas crenças, aonde eu estou apegado. E isso não é uma coisa rasa, não é uma coisa que eu vou sentar meia hora numa meditação conceitualizada e eu vou descobrir aonde estão os meus apegos. É como eu disse, aonde estão as minhas crenças e quais são as minhas crenças. É como eu disse, isso é uma questão de estar atento, momento a momento, a tudo que está acontecendo dentro de mim e fora de mim. Então, é importante, e esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo desses mais de 7 anos aí, tentar trazer esse tipo de informação diferente, um tanto diferente. Eu digo diferente no sentido, não porque eu sou a única pessoa que estou falando disso, não, tem muitas pessoas falando disso, mas não são tantas. Então me agrada ser mais um compartilhador desse tipo de compreensão mais profunda. Descubra seus apegos, os seus apegos profundos no dia a dia, não é uma coisa rasa. A gente é apegado a muitas e muitas e muitas e muitas coisas na nossa vida que não se coadunam com aquilo que a gente quer ser, né? Apenas falo dessa forma apenas para efeito de linguagem. E por hoje então era isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam aí no YouTube e até sempre, outra vez.